Só que aí aqui agora, nós vamos ver como é que a banda toca. Atos capítulo 24, verso 5. Pelo que tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espessos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ué, mas é seita de novo, não é seita? Ué, agora a coisa já mudou. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2, o meu irmão Paulo, antes usava o seu sobrenome de Saulo. Lembra bem? Era Paulo e depois virou Saulo. Não, ele só apenas usava o sobrenome de Saulo. Separe isso aí. Porque nós somos, o certo é ser chamado pelo nosso nome ou pelo nosso sobrenome? É pelo nome, sim ou não? Mas tem apelido, tem não sei o que, por aí vai, sim ou não? Mas quando é eterno, teve um encontro com ele e falou o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora vai ser chamado Paulo. Por quê? Porque era o nome dele. O primeiro nome dele. Então, quando meu irmão usava o seu sobrenome de Saulo, vamos ler de novo? Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aí, com isso, era para matar os nossos irmãos que ele ia atrás, assim como ele matou o nosso irmão Estevão. E aí? Agora vamos ver como a coisa mudou, vamos voltar lá de novo? Atos capítulo 24, verso 5. Pelo que tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos. E nós somos chamados de uma seita maligna e perigosíssima. Nós pregamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos os inscritos da nossa irmã Ellen Goldwhite, que tem que falar o nome dela com amor e carinho. Ellen Goldwhite. E nós andamos de acordo com a palavra de Deus. O que nós fazemos demais? Cuidamos do nosso corpo? Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque é a Trindade? Nós guardamos os mandamentos do nosso Pai, inclusive o quarto mandamento. Que engraçado, que a lei foi abolida, a lei foi cumprida. Não, a lei não foi abolida, não foi cumprida. Não foi cumprida. A única coisa que foi abolida foi o quarto mandamento. E por aí vai. E por nós guardarmos o quarto mandamento, nós somos chamados de uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Pessoas que querem dinheiro. Lembra? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Porque eles se transformam. Vê o que eu falei antes. Eles se transformam. Quando pensa que não, milhões e mais milhões de seguidores por aí afora. Por quê? Porque isso aí é um conjunto tão maligno que vai linkando uma coisa com a outra. E é assim, da noite para o dia, que explode um falso profeta, um falso pastor, e vai por aí afora, quer seja ele mirim, quer seja ele grandão. Dá para você ver o tamanho do problema? Meus irmãos, agora vamos aqui, o que ele fez com meu irmão Estevão, o que ele queria fazer com os nossos irmãos em Damasco, foi o que fizeram com ele. Aqui, Atos capítulo 24, verso 6. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Lei de quem? De Satanás. Que era o mesmo que estava usando o meu irmão Paulo, para matar, como matou o meu irmão Estevão. E quantos mais que eles mataram, que não está aqui registrado no cano bíblico, que eles mataram por lá,
quantos, que não está registrado no cânon bíblico. Porque não era só ele que perseguia, era vários e por aí vai. E agora, vamos ver o que aconteceu? Meu irmão foi parar no tribunal. Antes, ele levava pessoas, antes ele levava os nossos irmãos para o tribunal. Matava os nossos irmãos nos tribunais. E aí depois ele aconteceu o que com ele? Ele foi morto nos tribunais. Mas ele, quando teve o encontro com Cristo, o meu irmão Paulo, quando ele teve o encontro com a graça, com a verdadeira graça, que não admite que ninguém faça ele de uma graça, ele ouviu o chamado, entendeu o chamado, obedeceu o chamado, e hoje o meu irmão está dormindo na graça, com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, como ele deixou escrito para nós. Segunda aos Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você que não ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te convido você para se amar. Ame mais, assim como eu, a cada dia eu amo mais. Porque a cada dia que se passa é um dia a menos para Cristo voltar. É um dia a menos para a sua vinda. E que nós venhamos nos exultar, nos alegrarmos quando Cristo voltar. Se nós morrermos antes dele voltar, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição e olhar para os altos e se cumprir na nossa vida. Isaías capítulo 25, verso 9. Se nós estivermos vivos e ele voltar, nós sermos transformados em um piscar de olhos. Pá. Isaías capítulo 25, verso 9. Se cumprir na nossa vida, nós contemplar estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando nós olharmos para o céu, que nós contemplarmos o nosso Rei da Glória e Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós iremos contemplar. Isaías capítulo 25, verso 9. Meus irmãos, que nenhum aqui fica de fora. Recapitulando de novo, parando lá nosso Pai. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E aí, Isaías capítulo 40, verso 31. Como os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí, nós vamos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Para os séculos dos séculos. E ninguém mais vai nos chamar de uma seita maligna e perigosíssima. Mas enquanto nós estivermos aqui em vida, nós iremos ser esculachados, execrados, botando tudo num pacote só. E aí, ó, para nós isso aí, ó, é isão, laitão e braitão, fação, clarão e práticozão. Por quê? Porque nós estamos servindo ao nosso eternão. Amém? Vamos lá, o nosso irmão foi acusado. E o que mais? Por tentar profanar o quê? O templo. Nós vamos ver o que o nosso irmão falou em relação a isso, que nós vamos ver o que ele vai dizer. Mas vamos aqui, ó, Atos capítulo 24, verso 14. Confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas.
confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. E nós também servimos ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, na Bíblia, in the Bible, the God's Law in the Bible, e nos inscritos dos profetas, inclusive da nossa irmã Ellen Gold White. Tem que falar com amor e carinho, por que não? Vocês não falam o nome dos teologatos de vocês aí, dos profetas de vocês e dos falsos profetas de vocês com amor e carinho? E ainda idolatra, que faz entrevista, que não sei o que, isso, aquilo, outro, entrevistando, idolatrando. Agora, nós não idolatramos a nossa irmã Ellen Gold White, mas nós acreditamos nos inscritos dela, a profetisa do Eterno. Nós também obedecemos aos inscritos dela, que, lembra, assim como a Bíblia teve coisas que ficou lá para trás, que não pertencem a nós observar, assim também tem inscritos da nossa irmã Ellen Gold White, que também não cabe a nós observar. Ficou para trás para lá, para a época de lá. Ficou para trás, igual a Bíblia. Coisas para lá, ficou para lá na época de lá. Mas o que está para nós em vigor, tanto na palavra do nosso Pai, ou nós... falando disso, deixa eu pegar aqui, ó. Rapaz, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Pensa num livro aqui, ó. Top the line aqui, ó. Profetas e Reis, da minha irmã Ellen Gold White. Eu convido a você. I invite you to read this book. I invite you to read this book. It's very good. It's very, very good. Profetas e Reis. E a Bíblia também, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, o nosso irmão Paulo também foi chamado de uma seita maligna e perigosíssima, foi morto na seita maligna e perigosíssima ou não? Porque se é para desdenhar, vamos desdenhar, sim ou não? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ele está morto e está salvo. Ele tinha dúvida da sua salvação? Não. O Edinaldo, tu tem dúvida da sua salvação? Não. Eu já falei isso em vários vídeos por aí afora. Que eu não sou filho do diabo, nem ando servindo ao diabo, nem ando vivendo na prática do pecado para me ter dúvida da minha salvação. Que história é essa? Eu não estou com o meu eterno, não. Eu não tenho dúvida da minha salvação de jeito nenhum. Não. Todo dia eu luto com o auxílio divino, com o meu Cristo, para manter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E que naquele grande dia eu venho alegrar o meu pai chegando com a minha coroa, assim como o meu irmão Paulo vai alegrar o meu pai quando entregar para ele a sua coroa. Assim também eu quero estar ali, ó, ser coroado pelo meu pai, ver o sorriso no semblante do meu pai, dele vir com a minha coroa, que eu não sei nem descrever de tão linda que é, mas eu só sei que ele vai escrever o seu nome na minha testa, na minha coroa. E aí sabe o que acontece? E eu ter participado de pregar o evangelho eterno do meu Pai aqui nessa terra. E quem sabe você que ainda não aceitou a Cristo, você vendo essa pregação sobre esse tema, sobre uma seita maligna e perigosíssima, você aceita a Cristo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Possivelmente nós nunca vamos nos ver aqui nessa terra, mas naquele grande dia, o nosso Pai colocar a mim e a você de um lado, um do outro, para sermos coroados juntos. E aí, vir na minha mente, tá na tua mente, no teu coração, na minha mente, no meu coração, que você aceitou a Cristo vendo a pregação minha, nós seremos coroados juntos, hein? Que alegria, meus irmãos, vamos para casa, que Satanás te seduz mais, nem os agentes dele por aí afora, amém? Lembrando que ele não aparece assim, ó, em carne e osso para fazer o quê? Para enganar ninguém, mas ele usa pessoas, ele usa os seus anjos, falsos pastores, falsos mestres, falsos diáconos, falsos
profetas, falsos presbíteros, falsos anciões, vai colocando tudo num pacote só por aí afora, falsos apóstolos, como está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E o verso 15, não é muito. Pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Agora nós vamos ver aqui o nosso irmão aqui, ó, na sua defesa, em sua defesa. O que o meu irmão Paulo fez em sua defesa? Atos capítulo 25, verso 8. Meu irmão fez assim, lembra que Atos capítulo 24, verso 6? O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Lei de quem? De Satanás. E o que meu irmão falou lá em sua defesa? Atos capítulo 25, verso 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Por quê? Ali ele estava sendo acusado de 3 coisas. A lei dos judeus, contra o templo, lembra? Atos capítulo 24, verso 6. E pelo quê? Pela lei de quem? Pela lei de César. Qual é a lei de César? Imposto. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E o que ele falou? Atos capítulo 25, verso 8, recapitulando. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Pagava imposto, não quebrou nenhum princípio do eterno no templo e não profanou nenhuma lei do eterno. Agora olha nos meus olhos aqui. Você entendeu o que é uma seita maligna e perigosíssima? Vamos lá, continuando. Não acabou não. Não acabou não. O que é isso? Acabou não. Vamos fazer aqui, ó, mais uma leiturinha. Atos capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a esta seita que, por toda parte, é ela impugnada. E nós somos impugnados, esculachados, execrados. Vai botando tudo que não presta por aí afora. Sabe por quê? Porque os fiéis do Eterno são taxados de crentes fanáticos, são taxados de crentes habitolados, de crentes abestalhados, de crentes bobo, de crentes que não enxergam um palmo além do nariz, e por aí vai. E quer que eu te diga uma coisa? Nós podemos ser tudo isso aí. Habitolado, execrado, esculachado, não enxergar nenhum palmo diante do nosso nariz, mas o nosso maior prazer é nós alegrar o Cordeiro Santo que se fez maldito no madeiro por mim e por você. Alegrar ele do nosso deitar ao nosso levantar, de passarmos o dia com ele e ele contemplando que nós estamos sendo grato a ele, que nós estamos honrando a ele, mantendo o nosso nome inscrito no livro dele mesmo, do Cordeiro Santo, do nosso deitar ao nosso levantar, e passar o dia nos desviando do mal e não passando o dia pecando, porque nós somos filhos do diabo. Lembra, todo aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus não pode mais viver pecando, não pode mais viver na prática do pecado. Sabe por quê? Porque não adianta em nada, porque é o quê? É um joio no meio do trigo. E outra, e nunca teve um encontro com Cristo. E a palavra do nosso Pai assim o diz. Sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 3, verso 8, a palavra do nosso Pai fala assim para nós. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aí? Se você não está aguardando o sábado do eterno, você está vivendo pecando. Se você não está aguardando o santo sábado do eterno, você está vivendo na prática do pecado. Aí eu te pergunto, nós adventistas do sétimo dia, da seita do sétimo dia, nós acusa as pessoas que não guardam o sábado? Nós acusa as pessoas que trabalham o sábado? Nós não acusa ninguém. Nós temos o dever, com amor e carinho, de ensinar a você que não guarda o sábado, que trabalha no sábado, que transgride o santo sábado do eterno, que você está pecando diante do eterno, você está quebrando o mandamento do eterno, você está vivendo na prática do pecado. E se você pediu uma confirmação do eterno sobre o santo sábado, não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que você caiu aqui. Porque o tema nem é sobre isso, sobre sábado. Dá para você ver o tamanho do problema? Então, se você não tinha um conhecimento disso, você estava cometendo um pecado por ignorância. E lembra, quando nós não temos conhecimento do pecado, o qual nós estamos cometendo, nós ainda não estamos passando batido diante do Eterno. Sabe por quê? Porque todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, Cristo pediu para que nós continuasse, que os nossos pais continuassem ensinando os nossos antepassados a criar os nossos pais na sua presença. E lembra, Deus, Ele não leva em conta os teus pecados para lá para trás. Quando você aceita Ele como seu Salvador. Mas se você não aceitar Cristo como seu Salvador e você morrer sem aceitá-lo como seu Salvador, os seus pecados passados, os teus pecados até o teu último suspiro de vida, você vai prestar conta deles tudinho. E se você morrer sem aceitar Ele, você vai morrer perdidão. Dá para você ver o tamanho do problema? Sabe por quê? Porque Atos capítulo 17, verso 30, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó, presta atenção. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, Deus vai levar tudo em conta se você não aceitá-lo como seu Salvador. E também os nossos pecados. Os nossos pecados que nós cometemos e nós não continuamos na prática dele, isso aí Deus não vai fazer conta. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos, Cristo morreu para nos salvar, para nos resgatar de todo o pecado, de toda a imundícia e de toda injustiça. Nós cometemos nosso pecado, nos arrependemos, confessamos, abandonamos, isso aí jazerás no esquecimento. Mas se a pessoa pecar e viver pecando, pode passar 1 trilhão de anos dentro da igreja, pode passar 1 trilhão de anos pregando dentro da igreja, pode ser um pastor, presbítero, ancião, pode ser quem for. Sabe o que acontece? Se morreu no seu pecadinho de estimação ou no seu pecadão de estimação, só vai ser assadão com o diabão e ponto final e acabou. Sabe por quê? Porque quem vive na prática do pecado não procede do Espírito Santo. E aquele que verdadeiramente vive em Cristo não vive pecando. Por quê? Porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasceu para quê? Para a prática das boas obras, não para se salvar, mas porque está salvo em Cristo Jesus. Por isso, tem que andar na prática das boas obras. Quais são elas, Edinaldo? Guardando os mandamentos do Eterno. Lembrando, vou repetir de novo. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.